Estamos iniciando mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O surgimento de aplicativos de transporte revolucionou um cenário antes dominado por serviços tradicionais ao se tornar uma alternativa mais rápida e muitas vezes econômica para a locomoção. Mas, por outro lado, há algumas dificuldades como o receio com a segurança. Um levantamento feito pela Rede Nossa São Paulo em parceria com o IPEC mostra que o número de mulheres que relataram ter sofrido assédio sexual em táxis e carros de aplicativo passou de 1 milhão no ano passado. Como oferecer mais segurança para as mulheres nos transportes por aplicativos e o que as vítimas devem fazer em situações de assédio e como as plataformas podem ajudar a reduzir esse tipo de ocorrência. O 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com a coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher no Estado de São Paulo, Jamila Jorge Ferrari. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora. Olá, Celso. Olá a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Felipe Brandão. Ô Felipe, o número de mulheres que relatam já ter sofrido algum tipo de assédio em transporte particular aumentou e alcançou o maior patamar desde 2018. Oi, Celso. Muito obrigado pelo convite. Doutora Jamila, é um prazer tê-la aqui conosco. Exatamente, Celso. O número corresponde a 19% de todas as vítimas de assédio na capital paulista em 2022. E é o maior desde 2018. Começa com um olhar, depois vem os elogios, perguntas e comentários invasivos. Quando menos se espera, a conversa aparentemente inocente vira assédio sexual. Também pode evoluir para agressões, abuso e até estupro. Nós conversamos com uma vítima, o trajeto dela durou cerca de 15 minutos nessa ocasião, mas segundo ela, foram os 15 minutos mais longos de sua vida. Ela foi assediada por um motorista de carro de aplicativo. Ele disse que eu estava cheirosa, né? E como eu era bonita. Ao longo da corrida, ele continuou na tentativa de tentar me perguntar coisas pessoais, por onde eu estava indo, o que eu estava fazendo, né? Quem eu era, né? Ficar me questionando, né? Ele viu que ele não ia conseguir nada, ele mudou completamente o comportamento dele comigo, né? E aí foi quando ele desceu do carro e ele deu um soco na minha boca, que arrancou o meu dente da frente. Doutora Jamila, muitas mulheres usam carros por aplicativo como meio de transporte no dia a dia. É uma opção que deveria ser segura. Eu digo deveria porque hoje, infelizmente, há insegurança no serviço oferecido. O aumento dos casos demonstra a necessidade de um olhar atento a essa modalidade, doutora? Nós acreditamos que, além de um olhar atento a essa modalidade, o aumento dos registros especificamente, ele também demonstra muitas vezes que essas vítimas estão cientes e conscientes que estão sendo vítimas de algum tipo de crime e por isso mesmo estão denunciando. É óbvio que a maioria dessas plataformas, elas são regidas aí por empresas que devem, justamente porque contratam ou permitem que esses motoristas participem, né, desse aplicativo, prevenir, punir esses agressores no sentido de expulsar, suspender da plataforma, mas também nós temos que ter esse olhar como política pública, né? Aparentemente, a maioria das mulheres não tem segurança em nenhum local. Não tem segurança em casa, não tem segurança na rua e não tem segurança nos aplicativos, nos veículos. E por isso mesmo, a polícia não pode deixar de ter esse olhar de prevenção. Mas quanto mais registro, mais prevenção a gente consegue proporcionar a essas vítimas. Doutora, são comentários de cunho sexual, olhares insistentes, gestos obscenos. As passageiras relatam casos de assédio e atenção vivida ao viajar, ainda que por apenas 10 minutos com um desconhecido. Em muitos casos, as experiências são traumáticas, né? Terríveis, com certeza. Imagina, você está indo para o seu trabalho, voltando para casa, cansada, ou mesmo não, se for durante a manhã, né, indo trabalhar ou indo para a escola, e você é vítima desse tipo de crime. Esse tipo de crime deixa marcas, muitas vezes, não físicas nas vítimas, né, mas marcas psicológicas. Imagina o medo que essa vítima passa a ter de entrar em qualquer tipo de veículo, o medo de ser perseguida, eventualmente, já que o motorista, ele sabe o seu endereço de trabalho, o endereço da sua casa. Então, realmente, são traumas que a polícia por si só pode ajudar a minimizar isso, investigando esses crimes, chegando aí
a conclusão do autor, prisão e encaminhamento para o Poder Judiciário, mas nós também temos que ajudar essas vítimas e encaminhá-las, né, eventualmente, até a uma ajuda psicológica, de assistência social. Afinal de contas, ninguém imagina que isso vai acontecer no local que você simplesmente está utilizando para chegar, né, no seu trabalho, na sua casa ou na sua escola. Bom, doutora, além dos casos de assédio sexual, mulheres de diferentes lugares do país compartilham outra denúncia nas redes sociais sobre motoristas de aplicativo, que é a tentativa de dopá-las durante a corrida. É um alerta importante, mas como identificar atitudes suspeitas? A gente tem analisado esses boletins de ocorrência, né, que relatam esses cheiros estranhos em que a vítima se sente de alguma forma mareada, com vontade de vomitar ou qualquer coisa nesse sentido. Num primeiro momento, todos os casos que chegaram até a polícia, nós investigamos e não foi comprovado nenhum tipo de substância tóxica a ponto de levar a vítima a ficar desacordada. Isso não significa que o cheiro que ela sentiu não faria isso com ela. Talvez, a maioria das vezes, a vítima prestou atenção anteriormente e conseguiu se proteger. Como? Abrindo os vidros do veículo, pedindo para que o motorista parasse imediatamente num local seguro e descendo da corrida. É muito importante que essa vítima acione os botões de pânico que algumas dessas plataformas permitem, né, e permitem que a vítima possa usar. E também, se for o caso, até se ela conseguir ali ligar 190 na ligação de emergência do seu celular e pedir ajuda. São pequenas atitudes da vítima que podem protegê-la e, a partir do momento que a gente verifica a existência de um crime, nós também vamos atrás dos autores desses crimes para justamente ele nunca mais entrar num veículo de aplicativo e nunca mais fazer esse tipo de crime. Agora, doutora, a gente pode dizer que essa insegurança vivida pelas mulheres tem alguma relação com a falta de regulamentação do serviço? Afinal, o processo de cadastro nas plataformas de transporte geralmente é muito simples, né? O que nós temos tido como relatos é exatamente isso, é extremamente simples, não há algum tipo de verificação mais profunda, né, sobre aquela pessoa que se cadastra na plataforma. Acredito, inclusive, que essas plataformas devem ser, de alguma forma, chamadas à atenção, né, para melhorar essa questão da segurança, porque é o nome delas que está em jogo. Então, elas devem usar essa forma de cadastramento, essa forma de verificação, inclusive, né, quando uma vítima denuncia um motorista, ir atrás, também nos meios legais, óbvio, né, para verificar a veracidade e tomar atitudes. É óbvio que a polícia tem um papel importantíssimo, mas as empresas que fazem esse serviço também têm que ser responsabilizadas pelo que permitem, né, os motoristas cometerem dentro do veículo. Doutora, as mulheres do estado do Rio de Janeiro que andam de aplicativo de transporte agora podem contar com uma nova legislação para protegê-las. As empresas do ramo deverão adotar medidas para prevenir e proibir a presença de motoristas autores de crimes de violência contra a mulher. A checagem de antecedentes criminais de motoristas é uma forma de garantir mais segurança? Exatamente, a checagem de antecedentes criminais, a checagem também desse indivíduo, eventualmente nas próprias redes sociais, né? Nós sabemos aí que alguns indivíduos não têm ainda passagem policial, ou porque ninguém nunca denunciou, ou porque o processo ainda está em andamento. Então, existem outras formas de checagem também, que não seja apenas a folha de antecedentes desses motoristas, dessas motoristas. Acho que a maioria dessas empresas tem, inclusive, né, setor de segurança, e elas têm aí condições muito grandes e fortes de chegarem a, pelo menos, impedir que esses crimes aconteçam de forma tão frequente. Os aplicativos de transporte periodicamente desenvolvem ferramentas de proteção, né? As plataformas usam da tecnologia para tornar o serviço mais seguro possível. A senhora já citou aí a gravação de áudio durante os percursos, um botão de emergência. Esses dispositivos transmitem mais confiança aos passageiros, a gente pode falar isso. Com certeza, eu tenho a consciência disso, né? Mas também acredito que as empresas têm que fazer campanhas com relação a isso, né? Mostrar para os seus usuários que existe essa possibilidade. Às vezes o usuário não sabe, às vezes a vítima não sabia que havia essa ferramenta dentro do próprio aplicativo.
né? Então, eu acredito que eles tenham que ter um pouquinho mais de campanhas que mostrem as possibilidades e as ferramentas de segurança e, ao mesmo tempo, também fazer, se não, né, óbvio, obrigatoriamente, mas também criar aí informações para os motoristas. Esses motoristas têm que entender que eles estão sendo, de alguma forma, não vigiados, mas eles estão sendo, de alguma forma, verificados. Doutora, alguns aplicativos de transporte incorporam a opção de selecionar apenas mulheres, além de plataformas exclusivas ao público feminino. Essas medidas trazem proteção para a motorista também? Afinal, ela pode ser uma vítima de ladrões? Exatamente, né? No fim, a gente está falando tanto da passageira, mas as motoristas também relatam aí alguns crimes, não só de ladrão, mas até mesmo assédio de passageiros, né? Então, a gente sabe que esse trabalho ele é muito maior, é um trabalho muito mais estrutural, né? A gente precisa falar mais sobre isso com a sociedade em geral. Mas, sem dúvida alguma, as motoristas também terão benefícios com essas ferramentas de proteção. A senhora tem alguma orientação para que a usuária passe a verificar a avaliação do motorista antes da viagem? Essa é uma alternativa? Não fazer viagens durante a madrugada? É uma recomendação? Verificar, como você disse, né, os likes, né? Cada empresa acho que usa uma nomenclatura do motorista. Verificar, sempre prestar atenção. Eu tenho visto muitos boletins de ocorrência que a própria vítima relata que pediu um veículo e chegou outro. Ou o outro carro, mesmo que o motorista tenha modificado de carro, vamos imaginar, e não deu tempo dele avisar a plataforma, ter muito cuidado nesse sentido, né, de verificar se a placa e o modelo do veículo bate com aquele descrito ao ser chamado. Isso é muito importante. Tentar, sempre que possível, fazer o pagamento antecipado no próprio aplicativo, para que ela não ande com dinheiro vivo, ou mesmo débito, né, ou crédito, porque às vezes pode ser utilizado aí algum tipo de transferência e essa vítima ter um prejuízo patrimonial também muito grande. E eu acredito que, mais do que segurança para a vítima, a gente também tem que pensar em efetiva punição para os motoristas. Uma das formas de combater esse tipo de crime é mostrar para aqueles motoristas que eventualmente pensem, eu vou cometer um crime, que se eles cometerem, eles terão a punição adequada para aquilo. E aí isso impeça que eles cometam esse crime. Então, tanto por parte das plataformas, quanto por parte da polícia, do Poder Judiciário, Ministério Público e todo o sistema de justiça. Agora, uma prática comum é menor de idade utilizar serviços de aplicativo de transporte sem a presença de um responsável. Os pais precisam de cuidado ao permitir que crianças e adolescentes usem carros de aplicativos sozinhas? Sim, exatamente. Também muito importante falar sobre isso, né? Aquela função do compartilhamento da corrida é muito importante, porque que os pais orientem os seus filhos, né? A partir do momento que eles entram dentro do veículo, que eles já compartilhem a corrida, porque também é possível verificar se o veículo parou, se ele ficou muito tempo parado, se ele trocou de rota, né? Tudo isso são alertas que os pais podem checar aí durante o trajeto que seus filhos utilizem. Agora, doutora Jamila, em todas as situações, o importante é registrar boletim de ocorrência, né? Porque muitos casos sendo divulgados na mídia, com maior conscientização e debate do tema, mais mulheres vão denunciar os assédios, né? Exatamente, né? O que nós sempre falamos da necessidade do registro. Nós conseguimos criar ferramentas e políticas públicas quando a gente sabe que o crime acontece. E a partir disso, a gente enfrenta, né, combate essa modalidade criminosa. Então, é muito importante que essas vítimas registrem. Muitas vítimas aí não sabem, mas é possível, inclusive, registrar esse BO de maneira online, pela delegacia eletrônica, pela DDM online. Ou seja, se elas não tiverem condições de ir até uma delegacia, se elas estiverem com medo, ou eventualmente não conseguirem, né, por estarem extremamente fragilizadas diante do crime acontecido, elas podem registrar de maneira online, através da delegacia eletrônica, a nossa DDM online, sem precisar sair de casa, bastando ter acesso aí a um telefone, a um notebook ou um computador. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações da coordenadora das Delegacias de Defesa da Mulher no Estado de São Paulo, Jamila Jorge Ferrari. Muito obrigado, doutora. Obrigada a você, obrigada a todas as pessoas que nos ouviram
e estamos sempre à disposição. E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Felipe Brandão. Obrigado, Felipe. Celso, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Doutora Jamila, obrigado pela participação. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Kátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.